resolvi nesse vídeo hoje relembrar um pouquinho sobre medidas de superfície, tanto para estudantes quanto para pessoas em geral, que com certeza tem um pouquinho de dúvida quando vai precisar reformar uma casa, quando vai precisar comprar algo por metro quadrado, por exemplo. Então, esse é um tipo de vídeo muito legal que eu estou gostando de fazer, que é aplicar realmente no dia a dia conceitos matemáticos. Bem, e falando em medidas, a primeira noção que temos é a noção de uma reta numérica, onde nós sabemos onde inicia, onde termina algo linear e aí sabemos a medida, ou seja, nós estamos querendo saber quantas unidades de medida cabem ali naquele objeto, do início ao fim de forma linear. Mas como a gente está falando de áreas, de paredes, né? A gente está lidando com duas dimensões, são superfícies. Então, a mesma noção é colocada, mas de uma forma diferente, porque agora nós temos duas dimensões e não só uma. Então, nós precisamos saber quantas unidades de área cabem naquela figura ali plana, que tem duas dimensões. E aí, para calcular essa área, nós também temos diversas unidades de medida. Nós temos o metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos. Então, para nós termos uma noção, nós temos aí três figuras. E a unidade de área é justamente cada quadradinho desse. E quando a gente pergunta qual a área daquela figura, nós queremos saber quantas unidadezinhas de área cabem dentro daquela figura. Então, ao contar cada quadradinho na figura 1, que é um retângulo cujas medidas são 6 por 4, nós temos 24 quadradinhos aí dentro. Então, essa é a área da figura 1. Na figura 2, ela também é um retângulo de 12 por 8. Então, contando aí cada linha, cada coluna a 96 quadradinhos. Então, essa é a área da figura 2. E vemos mais facilmente que na figura 3 cabem 6 unidades de área. 6 quadradinhos desse, então, a área da figura 3 é 6. De forma geral, podemos perceber que se a figura é um retângulo, a quantidade de quadradinhos, ou seja, a quantidade de unidades de área que caberá ali dentro, é a multiplicação do número que representa o comprimento da base com o número que representa o comprimento da altura. Então, a área será justamente base vezes altura quando a figura for um retângulo. E a partir daí podemos passar para o nosso problema. Imaginemos que temos um cômodo como esse da figura, onde nós temos a altura 2,80 e temos paredes, algumas com o comprimento igual a 4 metros e outras com o comprimento de 3 metros. E aí temos uma porta de 70 centímetros por 2,10 e uma janela quadrada de 1,5 metro cada lado desse quadrado. E aí, se a gente quer fazer uma reforma e comprar por metro quadrado, por exemplo, uma tinta, um papel de parede ou algo que eu queira colocar nessa parede. Como saber quantos metros quadrados eu tenho para não haver desperdício na hora da compra? Bem, uma das coisas a se observar é que eu não vou me importar nem com o teto, nem com o chão. Eu vou me importar com as 4 paredes, que são retângulos. E aí nós temos sempre a altura 2,8 metros, ou seja, essa vai ser a altura para todos esses retângulos aí, mais
temos duas paredes, ou seja, um par de paredes iguais, 2 a 2. Duas paredes têm 2,8 de altura e 4 metros de comprimento. Já outras duas possuem os mesmos 2,80, mas possuem 3 metros de comprimento. Lembrando que cada um desses modelos possui uma especificidade. A de 4 por 2,8 tem uma janela de 1,5 de lado, sendo ela um quadrado. E a porta que ocorre nesse retângulo de 3 por 2,8 é de 0,7 por 2,1. O que precisamos ver é que nós não vamos precisar nos importar com o chão nem com o teto, já que queremos apenas fazer uma reforma nas paredes, né? Colocar algo aí, ou um papel de parede, ou um azulejo, ou outro material que você precise saber quantos metros quadrados você tem aí na sua parede. Então, vamos ter sempre 2,8 metros, porque é a altura de todo o cômodo. Então, esses 4 retângulos que são formados aí, eles todos têm 2,8 metros de altura. Mas nós percebemos que os pares de paredes são iguais, são 2 a 2 iguais. E aí nós temos 2 retângulos iguais de 2,8 de altura e 4 metros de comprimento, além de 2 outros retângulos iguais, com os mesmos 2,8 metros de altura, mas com 3 metros de comprimento. Então, nós já vimos que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar suas duas dimensões, ou seja, para esse primeiro modelo aí de retângulo nosso, a área será 4 vezes 2,8. Como temos duas paredes iguais a essa, nós vamos multiplicar por 2. Já no outro caso, nós teremos 2,8 vezes 3 metros, ou 3 vezes 2,8, também multiplicados por 2, porque nós temos 2 modelos iguais a esse. E aí, essa primeira multiplicação aí resulta em 22,40 e a segunda 16,80, que somadas dão igual a 39,2. Mas não podemos esquecer também que há uma porta e uma janela aí. E a porta e a janela não vão ter esse revestimento que a pessoa queira comprar. Então, nós devemos retirar a área ocupada pela janela e pela porta. E aí, nós vamos pegar esse 39,2, que é a área total, e vamos subtrair primeiro 1,5 vezes 1,5, que é a área da janela, e também vamos subtrair o 0,7 por 2,1, que é a área da porta. Realizando primeiro as multiplicações, nós teremos 39,2 menos 2,25, que é o resultado de 1,5 vezes 1,5, e também subtraindo 1,47, que é o resultado de 0,7 por 2,1. E isso resulta em 35,42 metros quadrados, porque todas as medidas que tivemos aqui nessa questão foram em metros. Então, sabe-se que a área procurada é 35,48, que é justamente a área de todas as paredes subtraídas da área da janela e da porta. Enfim, espero que vocês tenham gostado, eu adorei fazer esse vídeo. Deixa aqui nos comentários mais temas para os próximos vídeos aqui do canal. E eu estou adorando fazer esse tipo de conteúdo que é muito voltado para o dia a dia. Um beijão, até a próxima!